Então, esse aqui é um problema de aplicação de derivada que envolve derivada de uma função em relação ao tempo, aqui, uma taxa relacionada. Então, vamos ler e interpretar. Um retângulo tem seus lados variando, um cresce a uma taxa de 2 metros por minuto e o outro decresce a taxa de 3 metros por minuto. Pede para encontrar a taxa em que a área desse retângulo está variando quando ambos os lados medem 6 metros. Nesse instante, a área aumenta ou diminui? Então, a primeira coisa é escrever esse problema com os dados matemáticos que a gente tem. Então, a gente pode chamar, por exemplo, esse lado do triângulo aqui de x e esse outro lado do triângulo de y, ou a gente pode chamar de b e de h, tanto faz. A gente só deixar claro o que a gente está chamando de quê. Está dizendo que um lado aumenta e o outro lado diminui e diz as taxas. Como esse retângulo, a gente pode posicioná-lo nessa posição, ou então deitado, né, colocando o y menor aqui, girá-lo, vamos dizer assim. Então, tanto faz a gente dizer que é o x que está aumentando ou diminuindo. Então, a gente está escolhendo aqui, ó, o dx dt falando que cresce, então é positivo, 2 metros por minuto. O y, a gente pode falar que decresce. Então, um cresce, outro decresce. Decresce a taxa de 3 metros por minuto, então é negativa, diminui 3 metros a cada minuto. O que relaciona as variáveis x e y é a área do retângulo, que é base vezes altura. Base vezes altura, nesse caso a gente chamou de x e y, então x vezes y é a área. A gente está querendo descobrir qual a taxa de variação da área. Então a gente está querendo procurar justamente quem é dA dt. É isso aqui que é pedido, e está pedindo isso quando x é igual a y, que é igual a 6 metros. Então, isso aqui é o que é pedido. Então, a gente vai ter que derivar dos dois lados aqui em relação a t. O t é a variável comum aqui, né? A variável que está implícita nesse problema. Tudo está variando com o tempo. Então, a gente vai derivar os dois lados em relação ao tempo. Então, aqui tem um produto, a gente vai ter que usar a regra do produto. Então, derivando em relação ao tempo, a gente vai ter a seguinte situação. Então, a gente vai ficar no primeiro membro com dA dt, e no segundo membro, usando a regra do produto, a gente vai derivar x em relação ao tempo, repetindo o y, mais agora repete o x e deriva o y em relação ao tempo. O que a gente vai fazer agora é atribuir os valores que a gente tem. Ó. O x varia com o tempo a taxa de 2 metros por minuto, então isso aqui vai ser substituído por 2. Isso aqui vale 2. O y varia a taxa de menos 3 metros por minuto, vai ser substituído por menos 3. E então, a gente vai ter a variação da área com relação ao tempo em qualquer momento. É pedido isso quando x é igual a y, que é igual a 6 metros. Então, já fazendo essa substituição, quando x é igual a y, que é igual a 6 metros, que é o instante que a gente quer, a gente vai ter que o nosso dA dt vai ser igual a 6, que é o valor do y, vezes 2, que é o dx dt, menos, porque é menos 3, 6 vezes 3. Então, isso aqui vai ficar menos 6 metros quadrados por minuto. Se é negativo, então a nossa área diminui. Então, como é negativo, a gente vai dizer a área diminui nesse instante. Então, A diminui nesse instante. E acabou o exercício.